Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso ProcCast. Todo negócio, ele inicia com um sonho. E como todo sonho, existe persistência, desafios, mas ninguém sabe das noites mal dormidas, das portas que não foram abertas, do porta a porta, do boca a boca, de todo o esforço que nós temos na nossa caminhada. As pessoas conhecem a Gleice, conhecem a empresária, que hoje é uma empresária de sucesso, mas existe por trás disso uma mulher empreendedora, batalhadora, que caminhou muito para chegar até aqui hoje, durante muitos anos. Seja bem-vinda, Gleice. É uma alegria muito grande de receber aqui no nosso ProcCast. Obrigada, eu que agradeço essa oportunidade. A Gleice Rodrigues, né? Mas ela é empresária, dona da antiga Gleice Modas, hoje Gleice Boutique, né? Ficou mais chique agora. Mas apesar de um nome bonito, a Gleice continua a nossa Gleice. Aquela que acolhe, aquela que recebe as pessoas na sua loja e que com certeza saem de lá um dia melhor. Gleice, antes de falar de empreendedorismo, antes de falar das roupas, das coleções, nos fale um pouco quem é a Gleice, como surgiu a Gleice Modas, como era a Gleice antes da Gleice Modas, da Gleice Boutique, como foi a sua infância, a sua trajetória até esse momento da descoberta da sua missão. Sempre desde pequena, muito pequena, eu fui muito sonhadora, né? E desde muito novinha, eu sempre queria ter meu ganha-pão, ter meu dinheirinho, né? Sem depender de pai, de mãe. Então, desde muito nova, eu comecei a vender, né, as coisas. Minha mãe tinha um mercado, né? Minha mãe era comerciante aqui em Cariri, tinha algum mercado. E sempre eu estava diante, né, à frente, ajudando ela, né, no que fosse preciso. E eu cresci assim, eu falei, não, um dia eu quero ter meu própria empresa, né? Só que eu nunca imaginava que eu ia mexer com roupa, com loja de roupa. Então, comecei sendo cabeleireira, fiz o curso, aos meus 15 anos, fiz um curso de cabeleireira. Comecei a cuidar de cabelo e logo após, com o salão, eu comecei a vender roupa, né? Eu lembro que eu comecei com muito pouco. Na época, meu pai me deu R$700, eu fui para Goiânia com uma amiga. E lá eu fiz essas compras na feira mesmo, roupa barata. E cheguei aqui na cidade, em Cariri, comecei a vender essas roupas. E na mesma semana acabou tudo. Vendi sucesso. tudo, foi um sucesso. E depois foi muito difícil para receber, né? Difícil foi para receber. Mas logo depois que eu recebi, né? Fui novamente, comprei, tive alguns prejuízos, mas não abaixei a cabeça, né? Diante de tudo isso. E continuei, né? Com o salão e continuei vendendo roupa. E um dia eu recebi uma promessa, né, de Deus sobre a minha vida. Eu fui numa igreja, eu não era evangélica, mas eu frequentava muito, né, a quadrangular, que lá direto tinha campanhas. E eu ia nas campanhas lá e um dia a pastora falou para mim, Gleice, Deus manda te dizer, se tu vender 10 blusas, uma é do Senhor. Se você for fiel ao Senhor, o Senhor vai te abençoar tanto, tu vai ser uma pessoa muito próxima na cidade de Cariri. E eu fiquei com aquilo, sabe? Eu falei, será? Mas eu não acreditei muito. Só que ficou martelando na minha mente aquela palavra que ela falou pra mim, né? E logo após de tudo isso, eu falei assim, não, então Deus não tem salão pra mim, Deus tem roupa, né? E aí, logo após de tudo isso, passou um certo tempo, me deu uma depressão fortíssima, sabe? Depois que Deus usou ela pra falar comigo. E eu não queria mexer mais com nada. Sabe quando a pessoa não quer mais nada? Eu já tinha um Cauã, já era casada. E eu não quis mais nem vender roupa, nem mexer com salão, com nada. Parei, fui pra dentro de um quarto. Eu não tinha ânimo pra nada. Me levaram em psiquiatra, psicólogo, tudo você pensar. E eu sabia que era algo que Deus estava permitindo eu passar pelaquilo. Porque tem muitas coisas que o Senhor permite a gente passar para um crescimento. É um deserto. É um deserto que o Senhor permitiu eu passar. E depois disso, eu sabia que Deus tinha falado comigo antes dessa depressão, Deus tinha falado comigo na palavra dele em Jó 33. Eu sempre tenho uma Bíblia em casa, antes de eu ser evangélica eu tinha uma Bíblia. E eu falei um dia, eu tive um sonho um pesadelo horrível. E eu falei, Senhor, por que eu tive esse sonho tão ruim?
com as pessoas querendo me matar, aquela perseguição, aquela coisa, sabe? E eu falei, Senhor, fala comigo na tua palavra. Deus falou comigo na minha palavra que eu estava caminhando pro caminho da perdição. Que Deus não tinha aquele caminho para mim. E depois daquele dia que começou, eu entrei em depressão. Falei, mas o que eu estou fazendo de errado? Não desejo mal para ninguém. E depois disso eu entrei na depressão e eu não sabia se sair daquela depressão. Eu nem sabia por que eu estava daquela forma. Que estava tudo ok na minha vida, estava trabalhando, estava tudo dando tudo certo. E eu peguei e falei para o Senhor, Senhor, então se você for o Deus desses crentes, eu vou na igreja hoje, o Senhor vai falar comigo. Se o Senhor me libertar hoje dessa depressão, eu vou te servir com sinceridade. E fui para a igreja evangélica. Quem me levou até a irmã Tarsila, minhas vizinhas sempre foi evangélica, sempre me levava desde pequenininha para a igreja. E aí eu era muito católica, eu não era evangélica e fui para a igreja. Eu falei desse jeito, fiz uma prova com o Senhor e fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu falei, Senhor, eu não quero que você use, eu falei em pensamento, eu falei, Senhor, eu não quero que você use ninguém daqui de Cariri. Eu quero que seja uma pessoa que seja de fora para me acreditar que foi o Senhor que está falando comigo. Porque todo mundo conhece todo mundo aqui, todo mundo sabia que eu estava passando por esse deserto. E aí Deus usou uma missionária de Araguaína, que ela não era pregadora, ela não ia trazer a palavra naquele dia na igreja, e o Espírito Santo tocou no coração do pastor, que era o pastor Bidinego na época, e falou assim, missionária Iris, você tem como dar a palavra hoje? Não era para você trazer a palavra, mas eu quero que você, né, tenha essa oportunidade hoje. E ela veio para a região coral de jovem, que estava no dia, tinha um evento na igreja, e era uma manhã de sábado. E aí ela pegou e falou, bem assim, eu sei que nessa manhã muitos estão querendo bênção nessa igreja, aqui na igreja, saiu de casa pedindo uma bênção do Senhor, mas Deus vai entregar uma bênção para uma pessoa. E nisso eu já estava no fundo da igreja, que eu não gostava de sentar na frente com vergonha, porque eu não era de lá, né? E eu fiquei lá no fundo, no último banco da igreja. E aquela mulher, nessa hora que ela estava falando, ministrando, estava cantando um hino, coisa mais linda, aquele hino que fala aleluia. E nessa hora eu já estava em planto de choro, que eu senti Deus na minha vida naquele dia. Para quem estava com mais de meses na depressão, angustiada, sem saber se sair. E ela pegou e chegou até mim e falou, olha, o inimigo colocou uma depressão para te matar. Mas eu sou um Deus que muda a tua história hoje. Eu ouvi a tua oração antes de vir para cá. Se eu falasse contigo, se eu te libertasse hoje, tu ia me servir com sinceridade. E a partir de hoje eu mudo a tua história dentro dessa cidade. Sua família e essa cidade vai saber o Deus que tu vai servir a partir de hoje. Ou muda a tua história por completo. E naquele dia eu fui batizada com o Espírito Santo, senti a glória de Deus na igreja, foi algo lindo, lindo, que eu nunca esqueço. Quando eu lembro eu me arrepio da presença de Deus, que foi muito lindo. Então assim, eu recebi e naquela hora eu fui liberta da depressão. Pelo poder da palavra, nada. É tanto que eu estava tomando remédio para dormir, eu não conseguia dormir. Para mim dormir, eu tinha que me dopar. Então assim, eu me senti um alívio tão grande. Sabe aquele peso quando você está carregando um fardo pesado? Você sentir cair por terra? Foi naquela hora eu senti o fardo meu cair por terra naquele dia. Foi uma cura, né? Uma libertação. Uma cura real. E ali, depois daquele dia, Deus mudou a minha história. Eu comecei a servir ao Senhor, comecei a ser fiel ao Senhor e meu empreendimento só foi aumentando. Deixei o salão de lado, peguei o dinheiro do salão, investi na roupa, comecei com muito pouco e hoje, para chegar onde eu cheguei, não foi fácil. É uma caminhada, tem muitos anos, né? Muitos anos, mas eu vejo Deus, quando a gente serve ao Senhor, quando a gente é temente, quando a gente é fiel ao Senhor, o Senhor abre as portas. Como diz a palavra de Deus lá em Crônicas 3:10, que diz assim, quando nós somos fiéis ao Senhor, nós podemos fazer prova dele, que ele abrirá a janela do céu e derramará a bênção sobre nós sem medida. Então assim, eu vejo as bênçãos do Senhor na minha vida, porque sem ele eu não estaria aqui hoje, não estaria aqui contando até esse testemunho, porque na época da depressão eu queria tirar minha própria vida, eu me preparei para a morte. Então, para Deus transformar a minha vida, então eu vejo assim que ele é real. Né? Quando a gente busca, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, ele muda a nossa história. E não ter dúvida, a fé, né? A fé é isso, não ter dúvida de que você não tinha dúvida. Quando você decidiu ir lá na igreja, ir nessa campanha, você foi sem dúvida. Sem dúvida, eu fui acreditando. Mesmo com a tua doença, porque a depressão traz a descrença. Né? Ela traz esse desânimo. E mesmo assim, você foi com fé, acreditando que você receberia esse milagre e os dons de Deus. E por falar em dons de Deus, você iniciou, né, depois do salão e durante o salão, inclusive, como sacoleira. Né? Você buscava as tuas roupas, vendia. E com certeza, esse seu aprendizado, a sua trajetória como sacoleira
trouxe ganhos até hoje que você se lembra. Toda vez que você vai vender dentro da tua boutique hoje, você se recorda de algumas coisas lá das primeiras peças. Você se lembra de alguma experiência dessa fase que até hoje, quando você está ali à frente atrás do balcão ou servindo as pessoas ali, você se recorde desse aprendizado? Sim, lembro muito bem, porque assim, foi algo assim que eu construí, né? Hoje eu tenho um cliente que hoje compra de mim desde o início e fala: Gleice, você lembra que eu comprava de você quando você vendia em porta, em casa, que eu ia nas casas, né, com a sacola, e eu não tinha vergonha, né, de sair nas casas vendendo roupa. E assim, eu vi cada dia mais, só de deixar a pessoa mais bonita, mais elegante, aquilo para mim era tudo. E não só vender, né? Uma conversa, igual aqui na cidade, Cari, todo mundo conhece todo mundo. Então, muitas das vezes eu chegava, nem vendia, conversava a tarde inteira com a pessoa e vinha embora, mas eu estava gratificante daquilo que eu estava fazendo, porque quando a gente faz o que a gente ama, a gente é grato, né? Então assim, eu lembro foi muito assim, a barreira foi muito grande, porque muitas das vezes você chega numa casa, você vai mostrar, a pessoa não compra nada de você, tem uns que em vez de te dar ânimo, te deixa você para baixo, né? Então assim, mas eu nunca olhei para as pessoas que queira deixar a gente para baixo, sempre olhei para as pessoas que me davam assim, força para me seguir adiante, né? Tem muitos comerciantes que passam por alguma dificuldade, né? Que tomam algum prejuízo, quer desistir, né? Fecha já o comércio, não quer mais seguir adiante. Eu não. Eu sempre, quando eu tinha algum prejuízo, eu lembrava dos ganhos também que eu já tive, porque todo comércio é esse. Você ganha na mesma hora. Todo negócio é assim, né? Você pode perder, então assim, mas eu sempre tinha aquela fé que ia dar certo. E nunca desistir. O segredo é não desistir. Não desistir. Não desistir. Você trouxe uma situação que hoje eu ouvi uma frase de uma pessoa falando que Pedro, quando andou sobre as águas, né? Ele via Jesus. Ele ficava mirando, ele olhava para Jesus. Quando ele desviou o olhar para um lado ou para o outro, ele afundou. Né? Então, assim, é isso. O foco, a fé é olhar para frente. Né, para aquilo que a gente acredita, para o nosso objetivo, com Deus, com a fé, né? Mas é olhar para frente. Quando nós duvidamos, olhamos para um lado, encontramos pessoas que às vezes trazem uma mensagem negativa, que não acreditam no nosso foco, no nosso sonho, a gente se desvia e a gente afunda um pouquinho. Então a fé é manter essa persistência mesmo com os obstáculos, né? E crer na promessa, crer na palavra do Senhor, né? Porque quando Ele fala que vai dar certo, vai dar certo. Exatamente. Quando foi e como foi que você se viu diante da possibilidade de abrir sua primeira loja? Quando Deus permitiu, diante das tuas forças, que você pudesse deixar de fazer as vendas, né, nas casas, dentro do salão, mas abrir o seu negócio ali, sua porta, e receber pessoas e ter uma vitrine. Você lembra desse momento? Lembro. Esse momento aconteceu quando eu vi que eu estava vendendo bastante roupa, né? E eu falei, não, vou acabar com o salão ou uma coisa ou outra. Você não pode mexer com dois ramos, né? Ou uma coisa ou outra. Então assim, eu falei, vou vender tudo do salão e vou focar na roupa. E isso que eu fiz. Eu peguei o dinheiro dos equipamentos que eu tinha do salão, investi na roupa. E logo depois eu peguei e veio o microempreendedor, né? Que aí veio o Sebrae, eu abri minha própria empresa, né? Meu CNPJ, meu primeiro CNPJ, que até hoje é o mesmo, só mudou, né? O tipo de empresa. O tipo de empresa. Uhum. E aí, logo depois do Sebrae, veio, né, o banco, veio a moça da Caixa me visitar. E ela viu o meu sonho, né? Eu até lembro como hoje, até a Marlene, eu não sei se hoje ela ainda trabalha na Caixa Econômica. E teve um financiamento que liberou, naquele tempo era pouquinho, R$5.000. Mas R$5.000 naquele tempo era muito dinheiro. Foi quando eu comprei os móveis da loja e começou a crescer, sabe? Cresceu tanto que o lugar onde eu estava não cabia mais roupa. Estava lotado de roupa e sempre Deus abençoando. Chegava novas coleções, quando eu via não tinha mais nada, eu tinha que comprar de novo e só foi crescendo. Foi logo depois também que eu quis construir a minha primeira loja, né? Que nesse ponto não era meu, era do meu pai na época, né? E eu construí na frente da minha casa. E eu pensei assim, gente, eu vou sair do centro da cidade, que o ponto comercial do meu pai era no centro, do lado da praça. E minha casa já é um pouco afastada, na rua Dona Leixa, né? E eu falei, Senhor, será que eu vou para lá? Será que os clientes meus vão sair do centro para ir lá na minha loja? Deus usou uma mulher
levou dentro da minha loja uma pastora e falou bem assim, filha, não tem te preocupado, mas é eu que estou te arrancando deste lugar. É para crescimento. E tu não te preocupa, quem envia os clientes na sua loja é eu, o Senhor. Quem cuida de ti é eu. Ele falou bem assim, se abrir uma loja do teu lado, tu não te preocupa, que os meus eu enviarei a ti. E eu tomei posse, e foi uma fé tão grande que eu falei, então agora eu vou construir minha loja na minha casa. E pensando eu que ninguém ia na porta da minha casa comprar, porque era mais afastado do centro. E realmente, eu vendia muito mais quando era no centro da cidade. E Deus foi só abençoando, né? Foi crescendo, crescendo. Chegou um ponto que a minha loja que eu construí não cabia mais de tanta roupa. Olha só. E foi prosperando, prosperando, foi tão enchendo. E foi quando, né, Deus abriu outra porta para mim comprar um lote no centro da cidade, que era meu sonho. Eu falava, Senhor, eu quero um lote no centro da cidade. Né? E Deus me deu a oportunidade de eu adquirir um lote no centro da cidade. Sempre né? em respostas, né? Sempre tem. E assim, eu nunca, sempre eu falo, sempre eu fui uma menina muito sonhadora desde pequena. Desde pequena eu quis ser, né, alguém na vida, ser uma pessoa empreendedora, porque a gente nasce com isso, né? Eu acho que cada um nasce com um sonho, e meu sonho era esse, de ser uma empresária, né? E hoje é muito gratificante de olhar, parar e refletir da onde eu vim, aonde eu cheguei. E por falar nisso, né, você empreende no local em que você foi criada, da sua infância, como diz a Sheila no episódio anterior, é minha terrinha, né? Verdade. E como é para você realizar o seu sonho nessa terra de Cariri do Tocantins, aonde você tem tantas recordações familiares, recordações da sua infância, do seu início, da sua formação? Sim. É emocionante? Como que durante esse caminho você falou, poxa, que bênção eu ter a oportunidade de empreender na minha terra? É muito gratificante, porque assim, era um sonho meu, né, de voltar, como você falou, da onde eu nasci, que eu nasci ali, eu nasci aqui em Cariri. Não fui nem para o hospital, fui até parteira que fez o meu parto. Então eu sou caririense mesmo. Você é mesmo. Sou daqui mesmo, nasci aqui, meu registro é daqui, nascimento não é Gurupi, é Cariri do Tocantins, né? Então assim, e meu sonho era de crescer aqui. Na época, quando eu fiz o projeto da loja, quando eu apresentei para um amigo que era gerente do Bradesco, quando ele viu aquele projeto, ele falou, Gleice, será que você está certa de fazer essa construção aqui em Cariri? E eu falei para ele assim, eu quero fazer porque é onde eu nasci, da onde tudo começou. Eu seria muito ingrata de fazer essa loja em outra cidade, porque eu poderia pegar o dinheiro meu, né, os meus sonhos e levar para Gurupi, que é uma cidade vizinha e é bem maior do que aqui. E eu falei, não, eu quero crescer aonde eu nasci. Eu amo Cariri, eu posso até um dia ir embora daqui, que a gente não sabe os planos de Deus. Mas aqui é a cidade, meu Deus do céu, só Deus sabe o quanto eu amo essa cidade, né? De saber que toda minha oração que eu fiz a Deus, Ele ouviu, que eu falei, Senhor, eu quero um lote no centro da cidade, na rua em que eu nasci, que foi a Avenida Bernardo Saião. Eu voltei para a Avenida Bernardo Saião, na esquina. Minha avó, meu sonho era ter comprado o lote que minha avó era da minha avó, que era onde é a Magazine, né? Uhum. E na época eu era muito criança, não tinha condição, mas meu sonho era ter comprado aquilo ali. Só que Deus falou, se eu não te der aquele, mas te dou outro na mesma avenida, na mesma quadra. Foi na mesma quadra que Deus me deu o meu lote. Então, assim, é um sonho mesmo, assim, eu só tenho gratidão a meu Deus. E nesse momento que hoje a Gleice Boutique tem realmente uma linda loja, uma das referências, né? Existem muitas lojas muito bonitas, e na verdade tem mercado para todo mundo, cada um tem o seu público, mas a Gleice Boutique é uma das referências de Cariri hoje. E quando você começou a construir, quando você conseguiu adquirir esse terreno, que você via aquele projeto grandioso, né? E todo mundo passando ali, meu Deus, o que vai ser aqui, nesse local? E como foi a evolução disso daí? Você sentiu dificuldade? Sentiu a mão de Deus em algum momento? Não, todo momento. Teve um dia, Vanessa, que quando eu comecei a construir ali, eu falei, gente, eu quero fazer não somente a loja, eu quero fazer minha casa em cima. E até meu esposo, outras pessoas me deram conselho para mim não fazer a casa, fazer só a loja, que eu não ia ter condição de terminar. E eu falei, bem assim, mas eu sou uma menina muito sonhadora e isso é promessa de Deus na minha vida, né? Só o lote, aquele lote, eu comprei aquele lote sem nenhum real no bolso e paguei à vista, né? Então assim, aí você fala, como, Gleice? Oração. Um dia eu estava passando na frente ali, aquele lote era da Neura, né?
E a Neura estava medindo aquele lote para passar o muro. E o Espírito Santo falou assim, para agora, fala com ela sobre o lote. Aí eu parei, Neura, de quem é esse lote? E ela, não, Gleice, eu vendi pro Júnior. Aí eu falei assim, Neura, por que você não me ofereceu, Neura? Eu tô procurando um lote para comprar aqui no centro. E ela, não sabia que você queria, Gleice. Eu falei, pois é, mas eu queria tanto. Vanessa, e eu falei, não, se caso ele desistir, você me procura que eu fico com o lote. Você acredita, Vanessa? Dentro de meia hora, eu cheguei em casa, contei pro meu esposo, contrariada, porque tinha vendido o lote. E eu dobrei meu joelho no pé da minha cama e falei, Senhor, tu sabe que eu tenho um sonho, eu tenho uma promessa tua de um lote no centro da cidade, que isso era a promessa de Deus na minha vida. Eu falei, Senhor, me dá esse lote. Não foi, quando eu terminei de fazer a oração, não foi 10, 15 minutos. A Neura, eu creio que ela vai estar vendo essa live, ela vai lembrar disso. Ela me ligou, Gleice, o Júnior já fez outro negócio com meu pai e passou o lote pro meu pai, dentro de minutos. E eu falei, como assim, Neura? Não, e agora meu pai tá vendendo o lote, você quer ficar com o lote? Eu falei, quero. E cadê o dinheiro, Vanessa? Eu não tinha. E, meu Deus, eu fiquei assim, eu falei, agora eu vou correr no meu pai, né? E eu cheguei no meu pai, minha filha até que eu tinha, mas eu passei pro neném pagar uma dívida que tem no banco. Mas fala com ele, que ele pode talvez te arrumar e você paga o financiamento do banco. Eles iam quitar o financiamento que ele tinha no banco. E eu fui no meu irmão orando, Senhor, eu toco no coração do meu irmão, que os dois é sócio, né? E quando eu cheguei lá, meu irmão, não, manhã, pode fechar que eu passo o dinheiro para ela agora. E ele passou e eu paguei parcelas daquele lote. Foi quando as coisas é de Deus, Deus ele abre as portas. E não pode ter medo, né? E não pode ter medo. Eu não tive medo. E assim, logo veio a pandemia. Mas quando veio a pandemia, eu já tinha quitado o lote. Tava todo quitado. Era para mim começar a construção. Aí veio aquela fraqueza. Eu falei, será que eu vou agora? Só que era um momento aquele de eu começar. Só que eu falei, não vou fazer mais. Aí veio outros pensamentos, agora eu não quero mais construir não, vou embora para Gurupi, que logo eu me formei, né, em psicologia, que eu sou psicóloga formada, e eu pensei assim, vou embora para Gurupi, trabalhar na área da psicologia, e vou deixar minha lojinha pequena mesmo aqui, e vou embora. Só que Deus não queria isso, né? Aí mudou tudo, eu falei, não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer a minha loja, que é o meu sonho, porque eu via que era muito difícil para mim era impossível construir aquela loja, né? E quando eu olhei para aquele projeto, o valor que ficaria era imenso. Eu falei, Jesus, como? E o Senhor falava fortemente no meu coração que era para mim iniciar, que Ele ia abrir as portas. E foi onde tudo aconteceu. É fé. É fé. Aí chegou um tempo que eu cheguei ali, estavam as paredes já levantadas daquela construção, e eu olhava, Senhor, e eu não tinha mais dinheiro. Falei, Senhor, e agora? O que será de mim? Será que eu vou ser envergonhada? E eu comecei a chorar, peguei um tijolo, coloquei outro tijolinho, eu falei, Espírito Santo, senta do meu lado. Eu chorei naquela construção. E eu falei, Senhor, eu não sei como sair, mas eu creio que o Senhor vai enviar a providência. E eu orei com muita fé naquela tarde, sabe? Chorei bastante ali naquela construção sozinha, só Deus sabe o que eu já passei ali. Porque muitas das vezes as pessoas acham assim, nossa, foi tudo fácil para ela. Nossa, ela tá nadando em dinheiro. Não é assim. As pessoas associam até a questão da sua família. E ali não tem nada. Exato. Ali não tem ajuda, assim, ajuda nem da mãe, nem do pai, de ninguém. Se vocês perguntar para ele, falar quanto você deu para a Gleice construir, eles vão te falar, não tem, não dei. Ali foi primeiramente o Senhor na minha vida, sabe? E Deus abriu as portas, escancarou as portas. E Deus mandou a providência que eu estava necessitando naquele momento, né? Porta se abriu em banco. Não, foi algo assim tremendo, tremendo. Que eu vi assim, que falei, Deus, como assim? Né? Mas quando nós somos fiel ao Senhor e servimos Ele com sinceridade e acredita no milagre, o milagre acontece. E ele foi um milagre na minha vida. Foi quando tudo aconteceu e concluiu a construção daquela loja. Linda. E hoje, quando eu entro ali, eu agradeço, Senhor, eu sou só apenas uma mordoma sua, tô aqui cuidando daquilo que é seu. Porque muitas das pessoas, Vanessa, conquistam algo, acham assim, isso aqui foi eu que conquistei. Isso aqui foi mérito meu. E hoje eu vejo que eu não tenho mérito nenhum. O mérito ali é do Senhor Jesus. Igual quando eu saio ali e falo, Senhor, cuida que é teu. Né? Então eu descanso e acredito todos os dias. É tanto que tem dia que não vem do nada. Quando eu faço uma oração ali, o Senhor manda a providência. Então eu vejo que eu sou dependente do Senhor, não é do homem. É tanto quantas vezes vejo pessoas de fora, quando eu vejo chegando aqueles carrão dentro da minha loja, pessoas de fora, de Gurupi, falam, nossa, eu vi sua loja linda, eu vim conhecer. Sai de lá com sacolas cheia, compra à vista, passa cartão. Então, assim, eu vejo a providência de Deus na minha vida. Pessoas de Palmas chegam, Gleice, do céu, que loja linda.
Até em Palmas é difícil achar uma loja dessa. Sua loja, você é topíssima, sua loja. Aquilo é gratificante. Aí fala, mas quem foi que detalhou tudo isso aqui? Falei, aqui não foi, aqui dentro da loja, quem tudo escolheu foi primeiramente o Senhor. O Senhor foi me dando as ideias, Vanessa. Que é tanto que o arquiteto que fez o projeto, né? Ele desenhou de um jeito e eu mudei muitas coisas. Ali o Senhor falou, filho, eu estou cuidando de detalhes. E Deus cuidou do detalhe daquela loja. Quando eu vejo cada detalhe ali, eu vejo a mão de Deus ali. Então, assim, quando Deus ele nos mostra, quando Deus nos dá, como se diz, nos dá esperança e a gente acredita, tudo acontece. E o projeto é completo. É completo. Ele não manda nada pela metade. Tudo é perfeito, né? Quando é de Deus. Quando é de Deus, tudo é perfeito. A gente não precisa ter dúvida. E assim, na loja, né, que você tem e que você foi construindo com tanto carinho durante esses anos, como foi construir também esse relacionamento com essas marcas? Nos fala um pouquinho dessas marcas e do quanto isso hoje tem representatividade na nossa comunidade, na nossa cidade de Cariri. É gratificante, porque quando você vende um produto que a pessoa não vai lá e fala, Gleice, aconteceu isso e isso, eu comprei uma calça, fez isso e isso, aconteceu, né? Porque antes, como eu te falei, eu comecei vendendo roupa baratas, roupa de feira. Só que direto eu tinha reclamação. Que a roupa desbotava, ou que a roupa como fala? Descosturava, ou rasgava, alguma coisa assim. E depois disso eu falei, não, eu quero vender o melhor. Porque a gente tem que vender uma coisa de qualidade. Não adianta você vender algo barato, mas que logo você tem que comprar novamente. Então é muito melhor você vender uma coisa de qualidade, nem que seja um valor mais alto, mas que seja uma coisa que você não vai ter reclamação. E hoje, vender essas roupas de qualidade, para mim é gratificante, que você não tem tantas demanda de reclamações. Né? E as pessoas, Gleice, eu comprei uma calça. Gente, cliente chega lá e fala, Gleice, tu lembra dessa calça? E eu falei, eu lembro. Tem 5, 6 anos que eu comprei ela aqui, Gleice, tá novinha. Os clientes mesmo que falam. Não é nem eu, não. É cliente que fala, Gleice, olha, eu tenho essa blusa aqui, comprei tudo, não sei quantos anos, tá do mesmo jeito. Porque quando você vende uma roupa de qualidade, é totalmente diferente. O próprio cliente fala bem, né, da roupa, da sua loja. Ele mesmo é o que vende para você e para outros clientes. Né? Então isso é muito gratificante. E na época não foi fácil para mim começar com essas marcas, porque minha loja, a gente tinha que tirar foto da loja e mandar para as marcas para autorizar a gente representar aquela marca, né? E naquele tempo minha loja não era muito bonita, era muito simplesinha, então foi muito difícil conseguir essas marcas, foi muito difícil. Mas chegou um ponto que eu consegui. Hoje passa toda hora um representante querendo me vender de grandes marcas. E hoje eu falo, não, eu não quero. Hoje eu escolho para quem eu quero vender, entendeu? Para a marca, eu que escolho a marca. As marcas que hoje me procuram, e antes eu corria para procurar essas marcas. E hoje não, hoje minha loja, eles correm para me vender. Né? Tem posicionamento de mercado já, né? Sim, então assim, isso é muito gratificante. Né, saber que hoje eu posso escolher a marca que eu coloco dentro da minha loja. Essas marcas que você representa e o fato de ser boutique, você sente às vezes algum preconceito, né, das pessoas, da comunidade, achando que de repente que esses valores são muito grandes, que não tem condição de comprar? Você sente isso e você consegue se aproximar dessas pessoas para demonstrar que, poxa, também não é assim. As marcas são boas, tem um valor agregado, mas é algo que é acessível à população? Sim, tem muita dificuldade. Assim, eu tenho muito cliente que já conhece a marca, sabe daquele valor, é tanto que a marca que eu tenho, que é a Casa Flor de Lis, ela já vem com preços prefixos da fábrica, não é nem eu que coloco o preço, né? Já vem um preço ali. E quando eles veem o preço, mas tá caro, eu falei, você tá vendo? Isso aqui não é eu que coloco, já vem de fábrica. Né? Mas é uma roupa de qualidade, eu explico, falo, mas eu parcelo para você, né? Eu dou condições de pagamento para o cliente. E quando o cliente compra a primeira vez, ele acha caríssimo, depois ele fala, não, eu só quero aquela marca fulano de tal. Acostuma com o que é bom. Porque quando a pessoa compra o que é bom, ela não quer vir mais pro ruim mais. Ela quer o que é bom, porque a durabilidade é melhor, entendeu? A qualidade da peça é melhor, o caimento no corpo é melhor. Então assim, mas para quem não é cliente meu, que vai naquela loja, assusta. Fala, nossa, que caro. Não, eu não quero isso aqui, eu vou em outro que é mais barato. Mas se a pessoa comprar, ela vai voltar lá e vai comprar novamente. Porque quem usa vê a qualidade da peça. Então ele tem peças escolhidas a dedo. Quando eu vou fazer as coleções, eu vejo todas as peças e falo, ó, essa aqui eu quero tal tamanho, eu quero tal cor. Né? Eu faço o pedido. Então assim, é muito detalhado, sabe? É muito escolhido. Então assim, cada peça ali é sonhada.
sabe? Eu falo, ó, essa peça aqui. E assim, eu compro, Vanessa, sem saber para quem eu vou vender. Tipo assim, aquele vestido tal, aquele vestido marrom, vai ser tamanho M. Eu nem sei quem vai comprar aquele vestido. Mas quando eu vejo a pessoa usando, eu falo, meu Deus, como assim? Era pra ser seu. Era pra ser seu, ficou perfeito. Então é isso. Né? Então, assim, todas as vezes que eu faço coleção, a gente acaba lembrando de algum cliente, né? Fala, isso aqui vai dar certo em fulano. E quando a cliente chega, ó, fulano, eu trouxe isso aqui, comprei isso aqui pra você. E ela, nossa, Gleice, deu certinho, e a pessoa leva. Porque a gente acaba conhecendo o nosso cliente, conhecendo o gosto do cliente, né? Então hoje eu tenho uma clientela boa, para a glória de Deus, né? Clientes fidelizados, que todos os meses compram, né? Todas as coleções compram, então isso é muito gratificante. Mas tem aqueles que chega, olha, vai embora, fala não quero, mas depois até volta e compra. E quando compra, volta novamente para comprar, porque sabe que as roupas são de qualidade. E sem falar que lá não tem só roupa cara. Aí o povo fala, Gleice, boutique, tudo é caro. Não, lá também tem peças baratas. Outras marcas que eu vendo, que é marca também, que tem a marca da Malve, tem a marca da Maria Alice, que é uma marca boa e é em conta. Né? Infantil mesmo tem a marca da Eliane, que é uma roupa muito em conta. Né? Então assim, as pessoas vai no caro, mas não olha o barato. Mas lá tem lá veste toda a família e tem roupa de todos os preços. Né? Então, e tem um público masculino também, né? Que tem muitas roupas e muito estoque de roupas masculinas. Então você falou, às vezes as pessoas saem aqui de Cariri para ir na Malve em Gurupi e compram do mesmo preço que aqui. Sim. Né? E tem toda a facilidade. Às vezes as pessoas gostam de comprar lá em Gurupi uma flor de lis. Mas nós temos isso em Cariri que é tabelado. Existem marcas que são tabeladas. E muita gente sai daqui para comprar em Gurupi, sendo que nós temos um estoque muito grande. E a valorização do comércio na nossa cidade também tem que levar em consideração. Às vezes eu vejo assim que, é claro, tem coisas de atacadão, tem coisas que são maiores, que não tem, né, às vezes na nossa cidade, ou lá a gente tem um custo-benefício menor, mas temos que também pensar no comércio local, nas pessoas da nossa comunidade, e se temos condições parecidas ou iguais, né, com as de Gurupi, por que não priorizar a Gleice, a Natália e outras mais que são nossos parceiros, nossos amigos, que é o ganha-pão de Cariri, né? Que também contratam pessoas de Cariri. Então, assim, isso é muito importante, pensar no fortalecimento, na união. A Sheila falava no outro episódio sobre a união das pessoas de Cariri. Cariri é uma cidade acolhedora, que temos união, né? Então, assim, também nesse sentido é importante pensar nessa união. Como eu posso contribuir com a minha cidade se muitas vezes eu tenho ali um preço muito equivalente, mas eu vou comprar em Gurupi. Então tem que levar isso muito em consideração, né? E por falar nisso, essa grande história que você conquistou, toda essa caminhada não foi sozinha. Existe um suporte, uma rede de apoio e com certeza vocês têm uma família muito unida, né? Tem o seu esposo, tem os seus filhos. Qual a importância de toda essa bagagem para essa caminhada e para chegar até aqui? É muito gratificante o apoio da família, né? Que é a nossa base, né? Nossa estrutura. Então, assim, sempre meu esposo, ele sempre confiou, acreditou em mim, né? Ele nunca falou, Gleice, não faz isso, não. Sempre quando eu falava, vou fazer isso, ele sempre me apoiou. Então, isso é muito bom, né? E meus filhos, desde pequeno, sempre me ajudam, né? O Cauã mesmo já trabalhou dentro da loja, né? No Bradesco Express que tem dentro da loja. Então, assim, o Cauã, o Ian já me auxilia. Então, assim, meus filhos é tudo pra mim, né? Meus filhos, minha mãe também, meu pai, minhas irmãs, quando eu preciso, ligo, eu preciso de vocês, assim, eles estão sempre pra me ajudar. Então, isso é gratificante, né? Então, essa base familiar tem me ajudado bastante, né? Porque eles têm contribuído pro meu crescimento, né? Não financeiramente, mas só do apoio, do conselho, de uma ajuda, né? Minha cunhada Tânia também, sou muito grata a ela pelas as vezes que ela me ajudou, né? Na mudança mesmo da loja lá, foi dias de trabalho, foi minha família toda lá pra dentro, foi cunhada, foi mãe, foi todo mundo ali pra dentro daquela loja, todo mundo dobrando roupa, todo mundo, parece que o sonho era deles também, que tava realizando naquele dia, né, que foi o dia da inauguração da loja. Então isso é gratificante, né, e a ajuda também do meu pai, que desde, né, de início me ajudou. Então hoje, quando ele olha ali, ele enche o olho d'água, ele fala, meu Deus, minha filha chegou onde chegou. Que ele lembra, né, eu pulei um pouco da minha história, mas
quando eu era criança, Vanessa, minha mãe tinha um mercado, e eu sempre queria ter meu dinheiro. Aí eu pegava esmalte, alicate, unha, eu ia para casa dos outros fazer as unhas das pessoas. E eu lembro que é uma pessoa que eu sempre falava, vou ser igual você quando eu crescer, que era a tia Zi, que eu chamo até hoje tia Zi, né, a professora Zi. Gente, eu amava aquela mulher, amava não, eu amo ela até hoje, ela sabe disso, o carinho que eu tenho por ela. Eu ia pra lá, tia Zi, deixa eu fazer sua unha. Aí eu ia lá e fazia da tia Zi, fazia da Dona Odete, fazia da Maria, fazia da Neura, fazia de todo mundo, era R$1 que eu cobrava por cada unha, fazia unha, pé e mão, limpava a unha delas. Então, desde pequena eu fui muito sonhadora, eu queria ser alguém, né? Então, isso é muito gratificante. Por isso que eu falo, a gente não pode desistir, né? Jamais. Jamais. E eu não precisava daquele dinheiro, porque minha mãe tinha um comércio, né? Graças a Deus eu nunca passei dificuldade de alimento, né? Graças a Deus minha mãe sempre me deu um apoio muito bom, né? Eu fui criada, bem criada, graças a Deus, pelo meu pai e pela minha mãe. Então assim, mas eu queria algo a mais, né? Então isso vem desde criança. Então isso é muito gratificante mesmo. Quando eu olho para minha infância e lembro do que eu era, né? Gente do céu, eu era muito sonhadora e até hoje eu sou muito sonhadora. Engraçado que tudo que eu tenho sonhado, eu acredito e acontece. Quando eu falei, meu Deus, aconteceu. Quando eu vejo que eu estou dentro da minha própria oração, que eu sonhei um dia, meu Deus, sabe, eu falo, Billy, será que eu mesmo estou aqui? Sabe? Então, que nem eu acredito das coisas que o Senhor tem proporcionado na minha vida. Ô, Gleice, é tudo muito forte, né? Assim, intenso. Mas ouve. É porque assim, a gente olhando para trás hoje, vendo o tamanho da sua loja, vendo tudo isso que você adquiriu, é tudo muito bonito. Mas houve um momento em que você pensou, fora naquele momento da depressão, que ainda não existia a loja, houve algum outro momento que você falou assim, eu não vou dar conta, eu vou desistir? Sim, várias vezes. Então acontece sim, quem é comerciante hoje sabe que não é fácil. O comércio não é fácil, por isso que nós devemos ter um capital de giro. Porque a gente não sabe no dia da manhã o que pode acontecer. E você também foi se capacitando a Sebrae com as entidades para poder ter esse conhecimento, né? Não adianta só vender e também não saber administrar, não ter o fluxo de caixa, um capital. Você foi fazendo toda essa capacitação. Sim, sempre eu faço curso e tudo, né? E aprendi, né? Que a gente tem que ter uma reserva, não adianta, a gente não pode esperar. Quem tem comércio não sabe o que pode acontecer quando vê a pandemia. Então. A pandemia, hoje em dia o povo fala, nossa, Gleice, mas você gosta de rede social, você fala bem e tudo. Gente, foi muito difícil para mim quando veio a pandemia. Quando eu parei para analisar que minha loja tinha que ficar fechada, como é que eu ia pagar minha dívida? Me deu aquela angústia no meu coração. Falei, Senhor, o que eu vou fazer? E eu fui impulsionada a ir para a rede social, para vender na rede social. Foi quando eu comecei a usar o Instagram, usar o Facebook, né? E comecei a usar o WhatsApp. Eu comecei a vender, entregar em Gurupi. Cliente ligava, foi tão de Deus que Deus cuidou de mim na pandemia todinha. Porque era pra mim ter fechado minha loja. Foi quando também. Expandiu também, né? Foi quando. Isso. Porque aí a gente sai da zona de conforto e começa a expandir de outras maneiras. E hoje, assim, eu vejo que foi gratificante pra mim, porque hoje eu uso esses meios de comunicação. Meio de comunicação para mim vender a minha mercadoria, né? E hoje eu vejo que eu tenho facilidade de lidar. Por quê? Porque um dia foi necessário. Foi necessário eu sair da zona de conforto para mim buscar a melhora, né? E hoje eu agradeço. Por isso que muitas das vezes a gente tem que passar por muitos desertos para a gente entender que a gente tem que crescer. Nem todo deserto é para matar. É para a gente amadurecer, para a gente reconhecer que a gente tem que sair da zona de conforto e ir para frente. E não desistir. E foi isso que eu fiz. E hoje eu tenho facilidade de ir para a rede social, de falar do produto, de vestir. Ou hoje, você sabe, se você acompanha o Instagram da loja, né? Hoje eu visto a roupa e falo, essa roupa é assim, assim, assim. Mas foi difícil. Imagina. Não é fácil, não. Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem, né? E hoje eu vejo assim que é fácil para mim fazer isso. Mas não foi fácil, né? Então, assim, e a gente tem que entender que hoje o comércio ele mudou muito, né? Mas as pessoas têm preguiça de ir na loja olhar uma roupa. Ela quer olhar primeiro na rede social. Se ela interessar, aí ela vai lá buscar. Mas muitas pessoas hoje não gostam de ir em loja, compra mais online. Eu mesmo sou assim. Primeiro eu vejo, eu gostei, vou lá e experimento. Né? Dificilmente vou na loja sem saber o que eu vou comprar ou que eu não vi. E realmente funciona muito bem essa questão das redes sociais. Falando um pouquinho de social, depois de tudo que Deus fez na sua vida e de todas as providências,
toda promessa cumprida. Hoje também você consegue retribuir um pouquinho desses projetos sociais e hoje você consegue se colocar à disposição como instrumento através de projetos, né? Nos fale um pouquinho sobre isso e como isso traz retribuição para a sua vida, porque também você retribui para a comunidade. Aquilo tudo de bênçãos que você recebeu de Deus e da comunidade é uma forma de contribuição da Gleice, né, para Cariri, para as pessoas, através de fé, através de caridade. Sim. Fala um pouquinho para a gente dessa sua área, da sua vida. Sim, então assim, hoje, sempre eu falo que a gente tem que fazer algo para o Senhor, né? Igual assim, hoje eu estou à frente de uma congregação, né, aqui na cidade, no assentamento Pé a Coimbra, né? Hoje eu sou dirigindo aquela congregação ali, subcongregação, né? De dirigir cultos, de levar a palavra do Senhor para as pessoas, de doar minha vida ao Senhor, né? E não somente isso, de ajudar o próximo, né? Porque hoje, assim, sempre eu falo, Senhor, eu quero ser instrumento usado por Ti. Como você viu a Ceila, né? Falou, né? Daquilo que eu ajudei ela. E não somente ela, várias pessoas, é porque a gente não fala. Mas muitas das vezes eu estou ali naquela loja, o senhor fala para mim assim, vai na casa de fulano. Né? E um dia, Vanessa, aconteceu algo comigo, eu era nova convertida ainda. E o Senhor falou assim, filha, vai na casa de fulano. Eu não vou falar o nome porque isso é antiético, né? Vai na casa de fulano. E eu falei, Senhor, o que eu vou fazer lá? Vai lá. Vai levar minha palavra lá. E eu peguei e chamei minha vizinha, falei, vamos mais ali no lugar? E ela, vamos. Eu falei pra ela, né, que o Senhor estava me impulsionando a ir na casa dessa pessoa. Vanessa, quando eu cheguei na casa da pessoa, a pessoa abriu a porta e eu falei, e eu não tinha intimidade com ela, eu não vi ela na rua, de passagem, e do nada eu cheguei na casa dela, eu falei, olha, eu vim aqui te visitar para trazer uma palavra de Deus para você, que Jesus, ele te ama, ele tem projeto na sua vida. E essa mulher começou a chorar, sabe? E ela falou, foi Jesus que te enviou aqui. Aí eu falei, eu sei que foi, porque do nada o Senhor me tocou, eu parei de fazer e fui na casa dessa pessoa. E essa pessoa falou para mim assim, vem aqui no quarto. Quando eu fui no quarto, a corda estava pronta para ela tirar a própria vida dela, ela ia se matar. E ela falou, se você não tivesse chegado aqui em casa agora, eu ia tirar a minha vida. E ela começou a chorar, desesperar, e ali eu fiz uma oração, pedi o Espírito Santo para entrar no coração daquela mulher, para tirar o desejo de tirar a própria vida, porque eu já passei por isso, como eu falei para você, né? Eu já passei pela depressão, por isso que hoje, porque o Senhor, ele permite nós passar para a gente entender e compreender a dor do outro. Como é que eu vou te ajudar se eu não sei o que você está passando? E Deus permitiu eu passar pelaquela depressão, apesar que foi um momento muito rápido na minha vida, mas hoje eu tenho, assim, não somente conhecimento científico, né, da faculdade, e nesse tempo eu não era psicóloga, né? Eu só era mente diaconisa na igreja, né? Foi no início da minha fé, né? E ali eu orei para aquela mulher e naquela hora aquela mulher foi curada, a alma dela foi curada. E hoje, até hoje ela vive, hoje ela mudou da cidade de Cariri, mas eu tenho contato com ela. Então hoje ela está muito bem, vivendo com seu esposo, com seus filhos. E hoje era para ela estar morta se eu não tivesse chegado ali. Então minha vida é essa. Sempre eu falo, Senhor, minha vida quem conduz é o Senhor. Eu tenho essa loja. Mas se o Senhor falar, filha, fecha ela aqui agora, vai em tal lugar. Eu vou porque eu sou dependente do Senhor. Então ali naquela loja, quantas meninas foram trabalhar para mim sem eu saber de nada? Sempre a pastora Cirlane vai estar assistindo também, eu creio. Ela sempre fala, Gleice, você já viu que Deus traz as pessoas para ser curada e depois Deus tira de você? E realmente, Vanessa, dessa forma. Quantas meninas foi trabalhar para mim depressivas e saiu de lá curadas? Meninas que queriam tirar a própria vida e saiu de lá hoje, até hoje bebe, hoje são felizes, curadas. Porque cada um de nós tem um propósito. E hoje eu entendo, Deus ele permite a gente passar por um momento difícil para a gente entender e compreender, porque quando o outro estiver passando, você saber o que ele passa, você saber como ajudar ele a se sair daquele. Ter empatia por ele, né? Ter empatia, ter o amor ao próximo, né? Então, assim, hoje eu tenho esse amor, né? E eu sempre falo, Senhor, que eu venha ser instrumento teu na terra, né? Então, aqui naquela loja, quantas vezes tem cliente que chega na minha loja, tá lá ouvindo um louvor, e eu falo, Senhor, que eu quero que as pessoas venham entrar daqui, venham sair daqui alegre, que as pessoas saiam daqui triste, que saiam daqui transbordando de alegria. Tem pessoas que chegam lá, não querem ir embora, Vanessa. Fala, eu tô sentindo uma paz tão grande aqui, Gleice, eu vou ficar aqui com você.
Então isso é gratificante, saber que eu falo, Senhor, que aqui venha ser um hospital da alma para as pessoas. Não somente uma loja para mim ganhar bem materiais, para mim ser bem sucedida, não. Só de eu ajudar uma pessoa, para mim já é gratificante, já ganhei meu dia. E quantas pessoas chegou ali na loja, desejou comprar alguma coisa e não tinha condição, eu falei, pode levar, é meu presente para você. Várias vezes eu faço isso. Quantas vezes eu já fiz isso? Teve um dia que o Senhor falou, filha, vai em tal lugar e leva um sapato número tal, revelou até o número da pessoa para mim. Era um missionário que morava em Gurupi. E eu cheguei, hoje ele não está entre nós mais, era um muito amigo meu, o missionário Cláudio, eu não sabia o número que ele calçava. E o Espírito Santo falou, filha, ele usa 38, ele quer um sapato preto. Chegou na minha loja, chegou os calçados, o primeiro que eu tirei foi o dele. Quando eu cheguei lá, esse homem chorou e falou, Gleice, eu estava orando e pedindo a Deus um sapato 38 preto, que eu não tinha condição de comprar. Então assim, só de eu fazer isso, eu saber que eu estou ajudando alguém, para mim eu já ganhei meu dia. Porque se Deus me deu, se eu posso ajudar o próximo, por que não ajudar? E é necessário, né? E é necessário. A gente tem dons, Deus ele permite que nós tenhamos dons, permite que nós tenhamos bens materiais, mas também ele nos dá a permissão de escolher retribuir ou não. E muitas pessoas são abençoadas e às vezes muitas pessoas passam por desertos novamente porque não conseguiram entender ainda os propósitos do Senhor e que precisa também ter essa caridade, né? Então assim, quando nós conseguimos fazer isso como propósito, tocar pessoas, viver esses dons de Deus e servir, né? Com certeza as bênçãos elas vêm retribuídas. Sim. E muito mais, né? E com certeza se chegou até onde chegou e vai chegar muito mais longe, é porque você realmente usa isso como um propósito. Sim. E assim, é muito interessante nós trazermos essas histórias, porque eu não conhecia totalmente a sua essência, assim como você também não conhece totalmente a minha. Sim. Né? E quando nós estudamos o outro, olhamos o outro com amor, com empatia, quando nós conhecemos a história do outro e sabemos de onde ele veio, como ele chegou até aqui, como se tornou hoje a Gleice Boutique, né? Que antes era a Gleice que andava de casa em casa com uma sacola. Então assim, como nós chegamos até aqui? E Deus trabalhou o tempo todo nesse propósito. Então assim, quando nós fazemos isso, nós conseguimos ter um olhar diferente pelas pessoas. E isso é tão importante quanto a caminhada e quanto as colheitas que nós temos, né, Gleice? Eu quero fazer agora um bate-volta. São perguntas que eu te faço e você me responde de maneira curta, com uma palavra ou uma frase curta, tá bom? Uhum. Topa? Top. Então vamos lá. Um sonho. De crescer mais, né? De ter mais lojas em outra cidade. Uma rede. Uma rede. Um medo que você venceu. Foi de não desistir. Porque muitas das vezes bateu na porta, né? Desiste, você não vai chegar a lugar nenhum. Né? Então eu venci esse medo. Uma palavra que define a sua trajetória. Deus. Deus. Um versículo que marcou sua vida. Pode ser um salmo? Pode. Então tá. Tem um salmo que sempre eu leio ele e eu vejo assim, Deus na minha vida quando eu falo ele, né? Que é o Salmo 121, que diz assim: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, e nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra e a tua direita. O sol não te amolecerá de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém. Amém! É muito lindo. Esse salmo é lindo. Qual o maior aprendizado dentro do empreendedorismo? Superação. Superação. É possível, né? É possível. Onde você quer estar daqui 10 anos? A gente tem sonhos de crescimento, né? De estar só gerenciando essas lojas, né? Que é um sonho e para Deus nada é impossível. Eu sei que logo, logo Deus vai concluir aquilo que Ele tem, né? Se é um projeto, se tem sonhos, vai acontecer. Vai, com certeza. E eu creio. Daqui 10 anos, né? Eu estar dentro dessas empresas tomando de conta, né? Daquilo que o Senhor colocar nas minhas mãos para me fazer. Mas é o querer dele,
né? Eu estou aqui pronta para o que Ele querer de mim, né? Se Ele tem mais obra para me fazer, amém. Como eu falei sempre, eu escolho o que Deus tem para mim, né? O caminho dele será o meu. Porque tem muitas das vezes que a gente escolhe um caminho, mas Deus fala, não, filho, não é por aqui, é por aqui. Então, assim, o que Deus tem para mim, eis-me aqui. A história da Gleice nos lembra que os sonhos e os grandes negócios não nascem prontos, não vêm de grandes prédios e não são maduros como a gente vê hoje. Muitas vezes elas vêm de sacolas, de porta a porta, de pequenos detalhes, de superação, de fé, né? E assim, como propósito, existe muito propósito, trabalho, desafios, mas que quando a gente tem isso como objetivo, meta, quando nós nos colocamos à disposição, quando não desistimos, tudo pode dar certo. E como uma história dessa, né, Gleice, muito obrigada por compartilhar conosco a sua história, tudo isso que eu sei que é muito emocionante para você, porque são quantos anos de Gleice em modas e boutique? 2010. 2010. Temos aí 16 anos. 16 anos. 16 anos de trajetória, não nasceu ontem, mas com certeza renasce todos os dias. Então, assim, obrigada por compartilhar conosco. Realmente é uma história que vai inspirar outras pessoas e vai fazer com que nós consigamos trazer essa mensagem do quanto é importante a fé no empreendedorismo. Sim, a decisão de continuar, de não desistir no primeiro desafio, né? Sim. Quantos desafios tivemos? Claro, se eu for contar aqui, nós vamos ficar a noite e o dia contando, né? Porque desafio teve muitos, né? Mas o importante é não desistir. Exatamente. É seguir adiante, né? Olhar para o alto, que é o Senhor, né? Para os montes. Obrigada pela confiança. Eu que agradeço. Obrigada mesmo e foi muito bom, né? Esse nosso bate-papo. Pessoal, e como a Gleice, nós temos muitas empresas, pessoas de sucesso que têm histórias para contar. Então, se você gostou, se você também tem uma história para contar, se você tem uma empresa que tem uma história bonita, que tem algo para trazer que vai agregar para as outras pessoas, o seu lugar é aqui, no ProcCast. Então, nós teremos toda quarta-feira um novo episódio do ProcCast com empresas, negócios e pessoas de sucesso, às 19 horas no canal do YouTube. Muito obrigada por tudo e até breve, pessoal!